Olá, meu nome é Vitória Raquel, sejam todos bem-vindos no meu Instagram, do Cabine Literatura. O vídeo de hoje, eu irei comentar com vocês sobre o vídeo da entrevista com o autor André Luiz. Bom, vamos para a primeira pergunta. Você sempre quis ser escritor? Então, na verdade não. Eu comecei a escrever, né? Eu tive uma ideia que eu achei interessante desenvolver. Na verdade, eu queria gravar um vídeo no YouTube que seria uma espécie de vídeo-livro, que aí eu ia mesclar a parte escrita, né, com alguns vídeos, né, algumas animações. Eu queria fazer algo diferente, mas aí durante a produção eu acabei vendo que valia mais a pena escrever um livro, porque a história tinha se desenvolvido bastante, né? E aí eu preferi enveredar aí pela questão do livro. Segunda pergunta. Você gosta de todo tipo de gênero de livro? Se não, quais são os seus gêneros favoritos? Não gosto de todo tipo de gênero de livro. Tenho meus preferidos, né? Eu gosto bastante de aventura, né? Gosto de ficção científica, né? Gosto também de alguns livros de autoajuda. Já li coisas muito boas, mas eu também sou da opinião de que a gente deve ler de tudo, mesmo que não goste, para poder ter material, né? Até para poder escrever melhor, né? Então... Terceira pergunta. Como surgiu a ideia do seu livro? Então, foi durante, né, aquela produção do vídeo-livro, né, que eu estava fazendo, que aí eu vi, né, que a história poderia se desenvolver melhor, né, ser melhor contada em um livro. E aí eu juntei elementos que eu gosto bastante, né? Por exemplo, eu me inspirei bastante nos livros do Sherlock Holmes para parte da investigação. Também uni assim, elementos do Arquivo X, que é uma série que eu sempre gostei. E também a questão da aventura, da ação, né? Então ficou com uma pegada assim meio Indiana Jones, né? Então na verdade foi, né, uma união de gêneros, né? E de obras que eu sempre gostei. Quarta pergunta. Qual a parte do processo de escrita é mais difícil? Eu diria que a parte mais difícil do processo de escrita é a revisão, né? É você aparar as arestas, né? Você editar aquilo que você escreveu, né? É uma coisa que às vezes é até meio dolorida, vamos dizer assim, porque você tem que abrir mão, né, de coisas que a princípio você achou que faziam sentido, né? Mas depois de tudo pronto a gente vê que fez sentido, né? A gente não pode colocar tudo ali 100%, né, que a gente colocou na primeira escrita, né, porque senão não fica uma coisa, né, muito bem desenvolvida. Então eu diria que a parte mais desagradável é realmente a revisão do que a gente escreveu. Quinta pergunta. Pretende escrever outro gênero de livros? Sim, eu até planejo, né, escrever gêneros diferentes. Como eu estou iniciando, né, a minha carreira, eu escrevi já a Mansão Evilsville, escrevi a continuação que sai em breve, né, que é a continuação direta, mas aí vai ser mais focado assim na parte da aventura mesmo, né, não tanto na questão assim do terror, né. E mais para frente sim, né. Embora muita gente diga que a gente tem que focar em um só estilo, né, mas eu acho que não, que a gente realmente, se a gente tem condição, a gente gosta, né, se interessa por algum assunto, algum tema, a gente tem que enveredar sim, né, e isso faz bem para a nossa criatividade, né, torna a gente mais assim multifacetado, né. Então eu pretendo sim mais para frente escrever gêneros diferentes. Sexta pergunta. Quem é o seu maior apoiador? Eu diria que assim, os apoiadores, né, são as pessoas que realmente leem a minha obra, né, aquilo que eu escrevo, né, e aí dão um feedback, né, mesmo que ele não seja assim algo tão positivo a princípio, né, mas desde que seja uma crítica construtiva, né. Então todos aqueles assim que estão envolvidos, né, que leem, que fazem comentários, né, esses são os meus maiores apoiadores, são realmente os leitores. Sétima pergunta. Você está trabalhando em algum outro livro? Sim, no momento eu estou terminando a continuação do livro A Mansão Evilsville. O nome do livro é Suméria, As Águas do Destino. É o mesmo grupo, né, de investigadores,
Só que agora vai ser uma aventura um pouco diferente, mais focada assim na aventura, né? Mas também com elementos sobrenaturais, né? E mais pra frente eu já estou planejando fazer a continuação desse livro, né? Então, a princípio, eu estou focando, né, nesse nicho, nas aventuras desse grupo investigativo. E aí, mais pra frente, eu penso sim em variar, né, fazer outros tipos de obras, né? Nas aventuras desse... Você já fez parceria com outros autores? Escreve livros juntos? Até o momento, não, né? Como eu escrevi o meu primeiro livro e estou terminando o segundo, né? Eu ainda estou iniciando, né, a minha carreira como escritor, mas eu, né, estou aberto aí, né, mais para frente, de repente fazer parceria sim, né? Porque aí é interessante porque une, né, conhecimento, a bagagem, né, de outros escritores, né? Pergunta de número 9. Assunto preferido de escrever? Sim, eu até planejo, né, escrever gêneros diferentes. Como eu estou iniciando, né, a minha carreira, eu escrevi já a Mansão Evilsville, escrevi a continuação que sai em breve, né, que é a continuação direta, mas aí vai ser mais focado assim na parte da aventura mesmo, né, não tanto na questão assim do terror, né. E mais para frente sim, né. Embora muita gente diga que a gente tem que focar em um só estilo, né, mas eu acho que não, que a gente realmente, se a gente tem condição, a gente gosta, né, se interessa por algum assunto, algum tema, a gente tem que enveredar sim, né, e isso faz bem para a nossa criatividade, né, torna a gente mais assim multifacetado, né. Então eu pretendo sim mais para frente escrever gêneros diferentes. Pergunta de número 10. Você tem alguma mania quando está escrevendo? Na verdade não tenho bem hábito, né, durante a escrita. O que eu procuro fazer, né, é escrever quando vem inspiração, né, ou quando eu tenho um tempo livre, assim, né, durante a minha rotina de trabalho. Aí eu gosto de escrever, né, mas não ter uma coisa assim rígida, não, tenho que escrever 1 hora, 2 por dia, isso não, né, eu acho que isso é uma coisa assim que acaba sendo meio forçada de se fazer, né, então acho que a gente tem que escrever quando tem inspiração. Claro, a gente também não pode deixar, né, passar muito tempo, né, escrever hoje, daqui a um mês também não, a gente tem que procurar ter uma certa rotina, mas também não forçar nada, né, a gente tem que deixar livre o caminho da inspiração, né, e aí sim a gente vai escrever com mais gosto. Pergunta de número 11. Hábitos de escrita? Eu gosto de escrever bastante, assim, a questão, né, da coisa paranormal, né, o sobrenatural também, é uma coisa que me interessa bastante, né, escrever sobre, né, mundo espiritual, dimensões paralelas e tal, mas ao mesmo tempo eu gosto de escrever isso, né, com uma pegada assim mais realista, então eu gosto de unir esses elementos mais terrenos, vamos dizer assim, com a questão da paranormalidade, com o sobrenatural, e também com a aventura e ação, né? Isso me agrada bastante escrever. Paranormalidade. Pergunta de número 12. Quando começa a escrever, já tem a história toda pensada? Não, quando eu começo a escrever alguma coisa, eu já tenho assim uma ideia geral, né? Um esboço, vamos dizer assim. E aí com o tempo eu vou criando, né? A partir daí, dessa ideia inicial, eu vou lapidando a história. Mas algo que eu escrevo, assim, eu dou muita liberdade, né, para as ideias fluírem, né? Então, eu tenho, né, como costume isso. Eu escrevo, né, e aí as ideias vão surgindo e mais tarde eu vou lapidando, né, vendo o que se encaixa melhor aí na minha obra. Pergunta de número 14. Como é a sua rotina de trabalho com a sua escrita? Na verdade, assim, não seria uma rotina, né? Como eu comentei, eu começo a escrever, né? E aí vão ter momentos, né, de maior ou menor inspiração, e aí eu vou tentando acompanhar esses momentos, né? Vou tentando seguir assim, para ter, entre aspas, né, uma certa rotina. Mas não é uma coisa muito rígida, não, né? Tanto pode acontecer, sei lá, de manhã cedo, tenho vontade de escrever, ou às vezes no meio da tarde, vou lá e escrevo alguma coisa e tal, né?
manter, na verdade, assim, uma constância, né? Mas que não seja algo muito rígido. Pergunta de número 15. Momento propaganda. Fale mais da sua obra. Bom, então vou falar um pouquinho do meu livro, tá? O nome dele é A Mansão Evilsville, Missão Sobrenatural. Conta a história de 4 detetives que são da agência True Search, que é uma agência especializada em casos de investigação sobrenaturais, paranormais, etc. Então eles são contratados para investigar alguns desaparecimentos que ocorreram numa cidade chamada Barkentown, que fica numa parte bem afastada da Inglaterra, e a história se passa na metade do século XIX. O ápice da história se passa na mansão Evilsville, mas no caminho para lá eles contam casos que levaram eles a investigarem questões sobrenaturais, né? Então é um livro que eu procurei colocar bastante elementos sobrenaturais, né? Mas também pus a questão do terror, também da aventura, né? E romance também. Então eu sei que é o meu primeiro livro, ainda tenho muito que evoluir, mas eu procurei deixar uma coisa bem interessante, né? Para quem gosta desses gêneros, acho que vão gostar bastante. Sobrenaturais, né? Mas também pus a questão do terror, também da aventura, né? E romance também. Então, eu sei que... Pergunta de número 15. Momento propaganda. Fale mais da sua obra. Bom, eu vou ficando por aqui. E já convido vocês a estarem acompanhando o Insta do Cabine Literatura. Então é isso. O Insta do Cabine Literatura. Então é isso. Um beijo e até as próximas entrevistas que vem por aí.